Agora, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, abra sua Bíblia. Vamos nos alimentar dessa palavra. Disse o Senhor ao Jerônimo. Repete aí, vamos lá. Fala o seu nome. Fala aos filhos, aos irmãos do tempo dos anjos, aos filhos de Israel, que retrocedam, que faz o quê? E se acampem defronte de Piairote. Defronte de onde? Entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Só um detalhezinho, levanta a sua cabeça, deixa aberta a Bíblia aí. Levanta a sua cabeça. O povo de Deus já estava lá na frente, bem perto de Canaã. Sei lá, faltava ainda uns 400 quilômetros ainda. Deus dá uma ordem para Moisés e fala assim: Moisés, ordene que os hebreus retrocedam e se acampem num lugar chamado Piairote. Isso, humanamente falando, é loucura, é suicídio coletivo. Porque Piairote, na verdade, é um lugar chamado beco sem saída. Quem está em Piairote, ele está cercado. De um lado está Baal-Zefon, as terras dos canibais. Do outro lado está o Mar Vermelho. Do outro lado, as montanhas de Migdol, que são intransponíveis. E atrás o exército de Faraó. Então, olha bem, quem estivesse, abaixa um pouquinho, levanta aqui. Quem estivesse, só isso aqui, em Piairote, ele estava cercado. De um lado, as montanhas de Migdol, que jamais homem nenhum poderia transportá-la sozinho. Do outro lado, a terra dos canibais, homem que come de ser humano. Atrás, o exército de Faraó. E na frente, o Mar Vermelho. Então, imagina Moisés assim, gente, todo mundo conhece Piairote? Conhecemos. Deus mandou a gente voltar para lá. Isso é uma coisa absurda aos olhos do homem. Mas como eles estavam dominados por um espírito de obediência, é aquilo que eu preguei na corrente de Manassés e Efraim. Tem coisas que no momento a gente não compreende, mas amanhã compreenderás. Tem coisas que, se a gente for guiado pelo Espírito Santo, a gente não consegue entender a tragédia. Por que aquilo está acontecendo? Por que eu fui chegar naquele Piairote, naquele beco sem saída? Eu olho para a direita, a porta fechada, olho para a esquerda, a porta fechada, olho para frente, a porta fechada, olho para trás, não tem saída. E eu fui encurralado ali no meu Piairote, naquele beco sem saída. Por que Deus te permitiu eu chegar lá, naquele lugar que não tem solução aos olhos do homem? E posso falar para você uma coisa? Ninguém escapa do seu Piairote. Ninguém escapa do seu Piairote. E o Piairote é o cenário predileto para a manifestação do sobrenatural de Deus. Não, você não entendeu não. Quando eu estou no meu Piairote, quando você está enfrentando o seu Piairote,
porta fechada à direita, porta fechada à esquerda, porta fechada na frente, porta fechada atrás. Tragédia, eu estou cercado por tragédia. Tem demônio à direita, à esquerda, na frente, atrás, principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. O caixão já foi encomendado. Estou até lembrando, saudade do meu velho pai. Um homem foi internado no hospital evangélico em Belo Horizonte. E o médico chamou a família e disse assim: olha, chamando vocês aqui, porque a doença é grave, vai morrer mesmo. Então se prepara, vem visitar ele, as vidas estão liberadas, porque não passa de 7 dias. O que a esposa fez? Vendeu a cama de casal, comprou uma cama de solteiro, pegou todos os sapatos dele, meia, cueca, tudo, roupa, e deu de presente, alguma coisa jogou fora. Ela mudou o quarto dela toda e colocou lá uma florzinha, tudo direitinho, porque ela ia viver sozinha ali. Aí chama o meu velho pai para ir lá no hospital evangélico orar por ele. Resumindo, o homem foi curado. Agora, senta aí. Olha o problema da esposa, pastor Zé Geraldo. A mulher tinha jogado a cama fora, tinha vendido o colchão, tinha acabado com roupa, sapato. Agora, com que cara que ela ia receber o marido de volta? Eu não queria nem estar na pele dela, porque ela fez aquilo, porque ela acreditou nos médicos. Mas existe alguém que é maior do que os médicos, que é Jesus. A última palavra é de Deus. Senta aí, igreja. E sabe qual é a mensagem que o meu pai pregava? Ele falou assim: ei, irmãos, todo homem tem 5 portas. O diabo pode fechar 4 delas. Ele fecha a porta da direita, ele fecha a porta da esquerda, ele fecha a porta da frente, ele fecha a porta do fundo, mas ele não pode fechar a porta que nos leva até o céu. Abra sua boca e dá grito de glória. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: a porta do céu está aberta. Uau! Senta aí, igreja. Por que Deus levou os hebreus para Pierote? Por que Deus levou os hebreus para Pierote? Para dizer para eles que Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele dá solução onde não tem solução, Ele dá vitória onde não tem vitória, Ele dá sucesso onde não tem sucesso. Abra sua boca e dá glória. Jesus querido, roda aí. Você está cercado por dívida, cercado por enfermidades, cercado por calúnias, cercado por demônios, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje é o fim de todos eles. Abra sua boca e dá grito de glória. Senta aí, igreja viva. Agora, olha para cá, levanta a cabeça. Olha o versículo 3. Olha como é que o diabo fica quando você está cercado, você está enfrentando o seu Pierote. Verso 14:3. Então Faraó, então Satanás dirá sobre os filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Levanta a cabeça. Quando Faraó percebeu que os hebreus estavam em Pierote, o que veio na cabeça dele? Eles estão totalmente desorientados.
e o deserto, e Piairote decretou o fim deles. Agora olha para mim. Tudo que Faraó profetizava contra os hebreus acontecia com Faraó. Você não entendeu? Senta aí. Olha aqui nos meus olhos. A melhor coisa que pode acontecer é deixar o inimigo tocar em você. Porque quando o inimigo toca em você, o inimigo está decretando o fim dele, do inimigo, não seu. Porque Deus disse: não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Senta a igreja viva. Eu vou repetir porque isso é muito forte. A melhor coisa que pode acontecer com você e o seu inimigo é o seu inimigo tocar em você, através de palavra, profetizar sua morte, profetizar sua desgraça, sua destruição. Porque quando o inimigo toca em você, o inimigo está decretando não a sua derrota, mas a derrota dele. Porque o que ele profetiza contra você vai acontecer com ele. O que o inimigo profetiza não vai acontecer com você, vai virar contra ele. Senta aí. Eu vou provar isso aqui lendo mais uma vez. O que Faraó disse? Os hebreus estão desorientados em Piairote. E o deserto encerrou o fim deles, decretou o fim deles. Agora, aonde é que Deus decretou o fim de Faraó? Aonde, hein? Em Piairote. Não, senta aí. Aonde Faraó morreu? Hein? Em Piairote, no Mar Vermelho, em Piairote. Alguém falou assim, pastor Manuel, vem cá. Alguém falou assim: eu vou começar a orar para Deus acabar com aquela empresa. E essa pessoa começou a orar, a gente está em julho, né? Começou a orar em fevereiro. Ela falou assim: eu vou orar e a empresa vai acabar. Agora em julho já tem 2 empresas. Abra sua boca e dá glória. De pé toda a igreja. Você está enfrentando o seu Piairote? Ou alguém da sua família está em Piairote? Num beco sem saída? Deus vai abrir caminho onde não tem caminho. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai dar solução onde não tem solução. Ele vai dar livramento onde não tem livramento. Eu não sei se você pegou o rema do negócio. Não sei se você entrou em você. Quando o Faraó viu que os hebreus estavam em Piairote, ele falou assim: ali é o fim deles. E ali foi o fim de quem? Dos hebreus ou de Faraó? Pegou a visão? Pegou? Abra a sua boca e dá grito de glória. Pastores, nós vamos desafiar as legiões de demônios. As legiões de demônios. 1
principado, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. E o inimigo vai ser morto em Piairote. A enfermidade vai acabar em Piairote. A dívida vai acabar em Piairote. O desemprego vai acabar em Piairote. Abra sua boca e dá